Isso, pessoal. Beleza. Então eu coloquei para gravar de novo aquela aula do vídeo anterior. Depois eu somo com essa, eu junto com essa e a gente dá uma sequência, né? Então assim, ó, aonde nós paramos? Eu estava falando da questão da diferença do ruído, né? E é uma coisa dúbia realmente em relação ao ruído, porque é aquilo que nós falamos, né? Eu posso não ter uma atividade insalubre por exposição ao ruído, mas pela exposição acima do que é enquadrável na especial e acima de 85 já é enquadrado, né? Eu posso simplesmente ter esse direito adquirido por trabalhar acima de 85. Só que, por exemplo, né? A grande questão, e isso, inclusive, eu fiz uma pergunta para um cara que é muito, ele é muito inteligente, né? Que é o Mário, o Márcio Santos, desculpa, Mário Márcio, do GSO. Ele é o presidente do GSO. E aí ele me respondeu dessa forma, falou, Everton, ó, envolve o jurídico, cara, para que o jurídico ele possa definir, né, qual é a tratativa que ele vai dar em relação ao caso. Porque é o seguinte, o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, que todas as exposições a agentes nocivos, né, que dê enquadramento à aposentadoria especial, tudo isso tem que ser pago para a Receita, para a Previdência. Isso é pago de forma, né, a alíquotas complementares. Tudo isso é pago, né? Mas e aí, no caso do ruído? Se eu garanto que a atividade não é insalubre, né? Se eu garanto que a atividade não é insalubre, por isso que eu tenho toda a minha gestão, por que no caso do ruído, então, é enquadrado? É o que o judiciário entende, não o legislativo. É onde onera Pois mais é, ainda. Oi? nessa mesma linha de raciocínio, vai o frio do meu amigo aqui, Fernandinho Beiramar. Justamente. Entendeu? Embora se atenue com capote, sei lá, com o que você quiser, luva, capacete, o raio que eu parta, o frio está lá. Sim, A mesma sim, coisa o ruído. sim. Esse é o entendimento que eu entendo como correto. Tá? Sim. Porque é Então, assim seu que o Cláudio. juiz, é assim que o Então, seu juiz vê. Cláudio. Então, seu Cláudio, mas só que no INSS, pelo que nem o Everton está falando, vamos partir para o meu caso, o INSS não reconhece, no meu caso. Como a empresa dá o capote tudo lá, o INSS não reconhece. Mas o judiciário reconhece. Então, pode ser que o judiciário venha reconhecer, né? Ué, se ele Fernando, reconhece o ruído, reconhece o frio. Fernando, o INSS, ele age, né, pela boa iniciativa e até pela responsabilidade legal das informações que são prestadas. O INSS vai ver Ah, sim. o INSS vai ver o que está escrito no papel e vai falar assim, não, a empresa atenuou o agente de risco, você não tem direito. Beleza. E aí, como você sabe que não é bem assim, é isso que o seu Glaudio disse. Você tem que entrar na justiça, não tem jeito. Porque no judiciário a questão é diferente, né? Entendi. Tá? Então, assim, ó, eu quero com que vocês vá pensando, tá? Então, quais seriam os impactos, né, num PPRA mal elaborado, quais seriam os impactos de um ruído que não foi bem estudado, não foi bem avaliado, né? Então, olha os impactos que eu posso ter em relação a tudo isso, né? E além disso, por exemplo, uma coisa que eu peço, pessoal, tudo bem que a gente, né, vai ver isso mais afinco, a gente vai ver isso de forma mais intensa. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Não. A gente vai ver isso mais de forma intensa lá na UC12. Mas eu gostaria que assim, com o passar das UCs, vocês fossem pensando. Nesse momento agora, assim, eu vou colocar uma incógnita na cabeça de vocês. Eu gostaria com que vocês fossem pensando. Tá? O que eu... Deixa eu admitir a Gabriela aqui, pronto. O que eu devo ter, né, com o passar do tempo, o que eu devo estar tendo, como as outras áreas, um envolvimento, para que eu possa ir sustentando a minha tese de que eu uso EPI por conta de insuficiência ou inviabilidade técnica dos meus EPCs. Olha só, isso tem tudo a ver, né, com o seu setor de engenharia. Isso tem tudo a ver com o teu departamento de manutenção, né? E olha que interessante, dependendo do nível da empresa que você atuar, né, uma empresa de porte
né, grande, vamos dizer assim, que tenha processos de inovação, às vezes você trabalha em algumas empresas, ou você presta serviço, que seja, para algumas empresas que não têm um programa de melhoria contínua implementado, né? Mas muitas modificações são feitas no sentido, assim, por exemplo, quer ver? Olha que interessante. Eu vou dar só um exemplo. Nós conversamos sobre isso, acho que umas 2 semanas atrás. E aí eu lembro que no mesmo dia eu mandei para vocês uma imagem lá no grupo, né? Vou repetir aquilo que eu já falei. Se eu tenho uma válvula a 3 metros de altura, 5 metros de altura, né? Para evitar com que alguém se exponha a risco de queda tendo que subir nessa válvula para abrir ou fechar, o operador tem uma sacada, ele tem uma ideia. Putz, se eu instalar um varão, né, para que do chão eu possa abrir e fechar. O que ele fez? De forma inconsciente, o cara nem sabe das hierarquias de medida de controle, o cara nem sabe disso. Só que de forma inconsciente, o que ele fez? Ele eliminou. Nesse caso, não tem nem risco de queda, porque ele não sobe. Essa é uma das inovações que o pessoal tem que saber. Esse operador tem que fazer. Pessoal, toda e qualquer melhoria que for implementada pela mão de vocês ou pela mão de um mecânico, enfim, nas áreas de vocês, quando surgir alguma inovação, alguma melhoria, alguma coisa nesse sentido, nós da segurança temos que saber, pelo amor de Deus. Por que nós temos que saber? Nós vamos enaltecer e colocar nos nossos documentos, além de divulgar isso, para que a gente incentive que isso seja uma prática, né? Mas é uma forma de eu demonstrar esse item aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Os meus EPIs, eles são deixados de utilizar. Por exemplo, nesse caso, deixa-se de utilizar um cinto de segurança. Por quê? Porque a minha medida de ordem administrativa que foi adotado, né, um varão para abrir e fechar a válvula, atende a esse quesito. Inclusive, atende essa questão de medidas de ordem, né, medidas de hierarquia. A grande questão e a grande dificuldade é em relação a alguns agentes. A gente sabe disso. Ruído, por exemplo. Né? A grande questão o setor da engenharia vai projetar um setor novo, vai ter algumas bombas. Ok. A preocupação com a propagação desse ruído no ambiente tem que estar no escopo da engenharia. Essa preocupação tem que estar. Que seja motor que talvez não sejam enclausurados, né? Caiu minha bexiga aqui. Mas a sala pode ser que tenha paredes acústicas, para que esse ruído não seja propagado para um ambiente externo. Olha o envolvimento do técnico de segurança com escopos de engenharia. E essas coisas, nós vamos ver mais na OC12, mas já vá pensando assim. Porque isso tem que estar enraizado no nosso dia a dia. A gente tem que estar integrado com essas áreas. Porque às vezes o pessoal não sabe. Pode ser que até o projetista, pode ser que ele até tenha pensado nisso. Só que ele não sabe que inconscientemente ele está atendendo uma legislação que é muito forte no sentido de falar, antes de EPI, pense nos EPCs. Então, ele só tem que juntar uma coisa com a outra. Por isso a importância de, em todos os projetos de engenharia, as áreas estarem envolvidas. Área de saúde, área de meio ambiente. Por que meio ambiente? De repente eu tenho um resíduo que é propagado para a atmosfera. Ok? Inclusive, eu tenho uma condicionante da minha LO da CETESB para que eu tenha um filtro manga, né? Para que eu atenue e aí, né, esse particulado seja retido. Tem que saber disso? Tem que saber disso. Não tem como fugir. Né? Mas olha que interessante. Além disso, e aí, pessoal, esse primeiro item que eu estou mostrando, eu tenho que ter formas de evidenciar. Olha o segundo item, que também eu tenho que ter forma de evidenciar. Eu tenho modelos de documento, mas eu gostaria com que vocês pensassem. Na medida do possível, eu não queria dar tudo de mão beijada, eu queria que vocês pensassem. O item 2 fala assim, as condições de funcionamento do EPI, né? E o uso ininterrupto. O que é isso? O uso durante a exposição toda, o tempo todo, né? Conforme a especificação técnica do fabricante e ajustada, lógico, né? Ajustada às condições de campo, ok? Como que eu vou evidenciar isso? As condições. Será que, por exemplo, pensa comigo assim, vou pegar um respirador. A primeira dificuldade nossa, a primeira dificuldade nossa é como evidenciar de que aquele EPI ele é adequado ao risco. Essa é a primeira dificuldade. Se você não tem como demonstrar isso, esquece as outras coisas.
Se você não tem condições de comer um arroz com feijão, por que você vai pensar no caviar? Pense em fazer o básico. Tá? Então, pense em fazer o básico. Aí eu pergunto para vocês assim, ó, o que vocês têm estruturado, o que vocês têm elaborado, né, para que vocês possam registrar? Ó, registrar documento, papel, preto no branco. O que vocês têm, né, de documento para que vocês evidenciem de que aquele tipo de respirador PFF2, a referência 7813B da 3M, beleza. Mas você está dizendo que ele é o adequado. Tá, mas que análise que você fez? Que evidência que você tem? Porque assim, é lógico, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Embora talvez a gente não tenha tido tempo de ver na mão, pegar, sentir, né? Os EPIs, nós vamos ver isso, né? Mas é muito lógico. Antes que eu pense em indicar um EPI, eu tenho que conhecer muito bem do risco. É óbvio. Então, se eu penso em indicar um respirador desse que eu falei, é porque eu já conheço, já estudei qual é o agente químico, qual é o químico. A questão que a gente peca muito é como evidenciar isso. A NR6 ela é muito clara. Né? Então, lá no item 6.3, ela fala que os EPIs devem ser fornecidos aqueles que sejam adequados. Nós falamos, por exemplo, de NR35. A gente viu que tem N tipos de cinto, N tipos de componentes para que a gente possa montar linhas de vida. Mas quais seriam os adequados? A gente falou de eletricidade. Nós falamos que tem tipos de roupas, né, onde aqueles valores do ATPV, de acordo com, né, a caloria proveniente de um arco voltaico, esses números desses ATPVs podem alterar. As luvas para eletricista, né? Tem classe 1, classe 2, classe 3. E aí? E se eu não souber qual é o risco que meu funcionário está correndo, como que eu vou indicar o EPI correto? Não é verdade? Essa que é a grande questão. E além disso, além de ter meios que comprovem, né, que eu identifiquei o risco, que eu conheço por ter avaliado o risco, por isso eu indico aquele EPI, né, a questão é como eu evidencio a questão do uso ininterrupto. Isso atende, né, ao inciso 2 do artigo 157 da CLT. O que isso quer dizer? Isso quer dizer aquela questão lá assim, né? Ó, não basta, como fala lá o que está escrito o termo, né, não basta utilizar, tem que fazer utilizar. Não basta fornecer, você tem que exigir o uso. O que isso quer dizer? Eu tenho EPIs à torta e à direita, eu tenho um monte de EPIs em estoque e eu forneço sempre quando precisa, tudo mais e tal. Beleza, mas como que você evidencia de que realmente ele está usando ou não? Muitos pensam na advertência. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, a Gabi está aqui, a Maraísa também e tal. E eu não vou dizer que eu me mostro contra a advertência. Eu não gosto de pensar em advertência como uma forma de evidência. A advertência, sim, ela pode ser mostrada como uma forma de evidência, mas a advertência, né, ela é utilizada como uma forma, né, de penalizar. Eu não estou dizendo que não vai ter que ser dada advertência. Primeiro, eu já cansei de falar para vocês, o meu papel é informar aquilo que a gente entende ser o óbvio, né, ou aquilo que a gente entende ser o básico, sempre pensando na nossa gestão. Tudo que o técnico, pessoal, pelo amor de Deus, coloca na cabeça, ó, tudo que a gente faz além de apagar fogo, mas tudo que eu tenho que fazer é para garantir com que as minhas atividades sejam feitas em gestão. Mesmo os fogos que eu apago, eu tenho que garantir com que esses fogos não surjam novamente, né? Por exemplo, assim, ó, além da advertência, pensando que ela é numa esfera punitiva, eu tenho N formas de garantir com que eu tenha outras medidas também punitivas, mas que sejam entendidas como medidas educacionais. Na Dreyfus, a gente tinha a escolinha de segurança. Eu achava maravilhoso. Eu comecei a ver a escolinha de segurança na usina. Então, a escolinha de segurança também é uma medida de penalizar alguém. Só que, primeiro, tá? Nós tínhamos uma política de penalidade. O que é a política de penalidade? É um documento feito pelo RH,
É um documento feito não pela segurança, esquece segurança. É um documento feito pelo RH, no qual o gestor da segurança ele era envolvido, né, para ele dar os pitacos dele e tal, mas era um documento que partia do RH. Tá? Nessa política de penalidade, o que acontece? Lá tinha, né, definido, por exemplo, a adoção da escolinha de segurança. Olha que legal. Quem ia para a escolinha de segurança? Quando alguém era, né, observado dentro de uma prática inadequada em relação à segurança. Não é só a questão do EPI, não seguindo um procedimento ou tendo uma atitude insegura e tudo mais tal. Quem ia para a escolinha de segurança? Tanto a pessoa que fez algo errado, quanto também quem ia para a escolinha de segurança? Quem deixou ele fazer. Ou seja, quem é? Pega segurança. Não, gente, pelo amor de Deus. Você vai para a escolinha de segurança. Fala para mim, Fernando, eu quero saber. A gente tem que começar a pensar nisso. Fala para mim, eu quero saber quem é. Quem é o cara que tinha que estar fiscalizando ele? E quem é o maior, né? Quem tem que ser o maior comprometido em garantir com que os seus funcionários sigam as normas? Quem é? O encarregado. O empregador. Não, não é empregador, é o chefe. O empregador Encarregado. tem o empregador. Ô, Gabi, senão não faz sentido. Para que você vai ter chefe nas áreas? Fala para mim. É o encarregado. Encarregado. Eu concordo de que não é qualquer empresa que a gente vai ter envolvimento. Eu canso de falar, mas sempre vou falar. O nosso dia a dia tem que ser em relação à gestão. E o encarregado, ele tem um papel fundamental nisso, né? De forma a gente brincar, e eu já brinquei com vocês, e eu vou brincar de novo, tá? Pensa assim, antes que o diretor vá para a fábrica e pegue algo errado, abaixo do diretor tem um gerente. Então, o gerente tem que chegar antes do diretor. Isso eu aprendi com o meu ex-gerente, o Agostinho. Ele sempre falava isso. Ele falava assim, Everton, antes de eu chegar na fábrica e pegar algo irregular, você tem que pegar antes de mim. Tudo bem? Tudo bem. E aí, por exemplo, antes que o técnico de segurança pegue algo errado, quem que tem que pegar antes dele? O chefe. Ok? E antes que o chefe pegue, os colegas de trabalho entre eles, né? Por isso que a gente briga para ter uma cultura de segurança perpetuada por todos, porque um colega tem que fiscalizar o outro. E a gente sabe que não é em qualquer cultura de segurança que a gente tem isso, não é em qualquer empresa que a gente tem isso. Né? O colega chamar a atenção do outro, você esqueceu de pôr o óculos, o capacete aí, tal. Às vezes pode ser que até um cobre o outro, mas quando está chegando o técnico de segurança, o óculos aí, técnico de segurança. Não é a cultura a ser perpetuada, não é isso que nós queremos. Eu vou contar um caso para vocês. Na verdade, foi um caso que eu li, mas isso já era notório, né? Esses dias para trás eu estava lendo um artigo de um engenheiro que escreveu, né? Eu não lembro agora, acho que eu vou pesquisar de novo para mim pegar esse artigo e mandar para vocês. Eu não lembro a empresa, eu não lembro o ano, mas isso faz muito tempo, né? Eu não lembro se foi na Dupont, na década de 30, na década de 40, eu não lembro que empresa que é, mas é uma empresa multinacional, não foi nem no Brasil e tal, né? Mas o engenheiro de segurança lá, tudo mais, tal, o técnico de segurança, não sei, era pessoa de segurança. Naquela época, lá naqueles países, tinha isso. No Brasil que demorou, né, para ter mais. Olha que interessante. Quando as pessoas estavam sem EPI, essa pessoa, ela chegava de forma ríspida, mal educada, de forma grosseira e tudo mais, tal, para cobrar o uso do EPI. Ok? O que essa pessoa escreveu no artigo lá? Era a questão dele virar as costas e o pessoal tirar a EPI. Tá óbvio, tá claro. A partir do momento que ele começou a mudar a postura dele, né, dele abordar o pessoal e começar a explicar, mostrar e tudo mais tal, ele percebeu que, e aí, né, ele deve ter tido meios para comprovar isso, para ele ter falado isso, né? Ele percebeu que quando ele não estava, o pessoal começou a usar. Ou seja, essa é a nossa abordagem. Se a gente não colocar na cabeça dos caras em relação ao cumprimento das normas, nós vamos ter dificuldade. É aquele negócio. O primeiro que a gente tem que ganhar, né, lógico, né, vamos dizer assim, seria os níveis de diretoria, gerência para cima, para que a gente não tenha que ficar dando murro em ponto de faca.
Mas se eu trabalho numa empresa no qual eu tenho a liberdade de implementar as normas, o primeiro que eu vou ganhar é o chefe, é o encarregado. Ele vai ser o meu braço direito. Tanto ele pode, né, remar a favor da segurança, tanto ele pode remar contra. E se ele remar contra, né, vai ser mais ou menos assim. É uma remada dele para 2, 3, 4, 5 minha. Porque o funcionário vai se espelhar no encarregado dele. Ô, Everton, por que você está cobrando protetor? Olha lá, o fulano lá, vai cobrar dele. Não, isso não é o papel de um líder. Né? Então, é aquele negócio que eu venho falando para vocês há muito tempo. Vou fazer um DDS. Eu não tenho que ir desenvolvendo uma técnica e dando suporte, né, estando junto, para que o chefe, o gestor, faça o DDS. Quando o liderado dele vê ele falando sobre segurança, o impacto é diferente. O técnico de segurança já tem, né, a questão da segurança no seu dia a dia. Quer ver uma coisa que eu já vi e eu sou totalmente contra? Eu vou dizer para vocês, eu acho totalmente ridículo um técnico de segurança se candidatar na CIPA. Eu acho ridículo, seu Cláudio. Mas é mesmo. Eu já vi caso assim. Né? Peraí, será que ele está preocupado com a questão da estabilidade dele? Porque ele já faz parte das questões de segurança, por que ele quer entrar na CIPA? Se ele quer tanto entrar na CIPA, né, pede para que o empregador, o diretor, o gerente dele coloque ele como presidente da CIPA. Né? Mas aí o presidente não tem estabilidade. Mas ele não tem que visar a estabilidade, ele tem que garantir o trabalho dele, ele tem que ter a estabilidade dele na garantia do trabalho dele, não pendurado na CIPA. Né? Mas, enfim, pessoal, eu gostaria com que vocês fossem pensando já, né, nesses documentos, desses itens que a gente está comentando aqui, né? Por exemplo, como evidenciar de que eu estou fiscalizando o uso do EPI. Se eu penso só na escolinha, igual eu falei, ou se eu penso só na advertência, é porque eu estou pensando, né, em adotar uma evidência tal e tudo mais, mas é que eu estou pensando em alguém que não está cumprindo a norma. Aí eu faço uma pergunta. Vamos imaginar assim, ó. Pensa comigo. A gente tem escolinha, que é para quem, né, não segue norma, e a gente tem advertência, suspensão, tem demissão, que também é para quem não segue norma. Tá bom? Os dois. Só que imagina, né? Você está 2, 3, você está há 5 anos trabalhando forte na empresa, né? Praticando as questões, aplicando gestão, capacitando. Vai chegar o momento, se Deus quiser, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais pegar os caras descumprindo norma. Vai chegar um momento que você vai olhar, o pessoal está usando os EPI certinho, né? Tá seguindo as normas e tal. Aí eu pergunto para vocês, se você tinha só a escolinha, se você tinha só a advertência, você vai continuar tendo que comprovar que você está fiscalizando. E se você sai louco para a fábrica tentando pegar algo irregular e tal, e se você não pega? Você vai deixar de evidenciar e você vai escrever assim, ó, não foi abordado nada de irregularidade no dia de hoje. Não, até pode escrever, só que eu vou ajudar vocês a pensar em algo diferente. O que nós tínhamos, né, na gestão nossa? Nós tínhamos alguns documentos, nós tínhamos alguns meios, né, por algumas ferramentas, de evidenciar que foi observado uma tarefa, foi feita uma inspeção, foi verificado quanto ao uso do EPI, quanto à conservação e tudo mais tal. Nossa, tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá. Então eu vou registrar o que foi visto, quando, em que momento, quem foi meu paradigma, vou registrar tudo. Tem formulário específico para isso. A gente cria formulário específico. E a gente vai pedir para que o próprio operador, mecânico ou funcionário que eu fiscalizei, para que ele assina. E eu vou começar, né, gerar volume para isso. Vai chegar um momento que o perito, numa perícia, numa reclamação, sei lá, em algum momento, ele vai falar, ele vai pedir, na verdade, um documento que comprove. Escuta, aqui está dizendo, né, tem ficha de EPI, tem tudo, treinamento, beleza, mas você fiscalizava ele? Não, eu fiscalizava ele. Inclusive, ele atendia tão bem as normas de segurança que ele nunca foi penalizado. Eu não tenho uma advertência e uma escolinha dele. O contrário, eu tenho as fichas que foram verificadas, nos quais comprovam, olha aqui, ó, de que realmente ele era zelador por segurança, pela segurança dele.
Olha aqui, ó, EPI. Nesse dia, tá vendo? Ó, ele está fazendo uma atividade de solda, o respirador, os EPIs de couro, estava tudo certinho. Ou seja, olha que interessante, né? Ó, vocês perceberam o que eu comentei? Se numa perícia, ó, presta atenção. Se numa perícia eu mostro advertências, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tinha um funcionário problemático, certo? Que não seguia as normas, eu não adotava medidas educativas e só pensava em penalizar, sabendo que essa penalização não dava resultado. Olha aqui, ó. Né? Juiz adora isso. Juiz adora. Tanto é que quando alguém, quando a gente tem alguém que que é mandado embora sem justa causa, desculpa, por justa causa, né? A primeira questão que o advogado entra é em relação à reintegração. Lógico, né? Por A mais B, o advogado ele pode comprovar que em casos de reintegração, isso pode ser maléfico ao trabalhador, mediante represálias que ele possa, né, ter na própria empresa. O advogado pode, se ele tiver por meios por A mais B, comprovar, o juiz vai optar, né, não pela questão da reintegração, mas pelas indenizações que sejam cabíveis. Quanto a isso, tranquilo. Mas olha que interessante, nesse momento a gente está pensando em medidas que sejam o quê? De penalização. Sabendo que o contrário, nós temos que pensar o contrário. É isso que o INSS quer saber nessa perguntinha também, né? Não só a questão do uso correto, mas a questão do uso ininterrupto. O protetor. A gente sabe que para ter a efetividade dele de atenuar tudo aquilo que está lá, né? O protetor tem que ser utilizado durante a jornada toda. Não é só de manhã, não é só à tarde. Não é isso? Além disso, vamos terminar esse slide aqui. Prazo de validade de CA. Né? Então, a gente sabe que o CA voltou... no Brasil aqui é muito interessante as coisas. Aqui no Brasil, essa questão do CA voltou-se a ter validade igual ao acidente de trajeto. Na verdade, isso estava na mesma MP. Voltou-se a ser acidente de trabalho, no acidente de trajeto, né? Então, não posso esquecer. Né, pessoal? É aquele negócio. Ó, deu uma mensagem de 10 minutos aqui, mas vai dar para a gente finalizar a aula, né? Além de ter evidências, ter comprovações de que o EPI indicado é o adequado ao risco, tudo mais e tal, na gestão de EPI, né, dentre várias coisas que nós temos que ter, é o acompanhamento da validade desse CA. É claro. Né? Então, depois eu mostro uma planilha que nós tínhamos, que a gente tinha lá todas as questões de indicações de uso, tinha uma foto do EPI, né? Por que a gente tinha foto do EPI e todas as informações de indicação de uso e tudo mais? Porque quem fornecia quem fornecia os EPIs, na verdade, não quem fornecia, quem requisitava. Né? Porque eu requisito, dou um papel, o cara vai no almoxarifado e pega. Né? Mas quem requisitava o EPI era o chefe, todos os chefes, não era nem a segurança. Né? E aí, o que acontece? Às vezes o chefe, né, pode ser que não tenha entendido qual é o EPI adequado, tudo mais. A planilha era auto-instrutiva, tinha lá a foto, né? Além da foto tinha lá as indicações de uso, tudo certinho. Todo chefe tinha essa planilha lá para ele se basear. E nessa planilha a gente fazia a gestão dos CAs. Né? Ia vencer, a gente já entrava em contato com o fornecedor, a empresa já entrou com um pedido de renovação, me manda o protocolo, deixa eu ter guardado. Então, a gente tem que ir se munindo, né? E tendo documentos. Além disso, olha aqui, ó. E aí, pessoal, nós estamos tendo, deixa eu abrir um parênteses, nós estamos tendo o primeiro contato da instrução normativa, a 77, que fala sobre esses itens de atendimento da NR6 e da NR9. Nós estamos fazendo simplesmente uma introdução. Depois nós vamos continuar vendo, mas dentro de uma outra forma, né? Vendo os documentos. Eu comentei sobre escolinha, então eu vou mostrar um formulário de escolinha. Né? Eu comentei sobre política de penalidade. Vamos ver o que é uma política de penalidade. Então a gente está, nesse momento agora, tendo uma introdução. Né? Aqui, um outro item, ó. Periodicidade de troca definida em programas ambientais. Ou seja, protetor auricular, de quanto em quanto tempo trocar ele? Está no PCA?
Programa ambiental são esses. Programas, PCA, PPRA, PCMA, PCMSO, PCdoB, PCdoT, PT, PSB e tal, né? Então, tudo isso são programas. E aí, comprovadas mediante recibo assinado pelo usuário em época própria. O que é época própria? Não, faz 3 anos que você não assina recibo aqui para mim, eu vou lançar todos os EPIs aqui, você assina para mim? Eu já peguei caso em perícia que é muito simples. Pelo amor de Deus, vai, eu não sou bobo. Eu pego a folha e consigo ver, pelas características que essa folha se apresenta, né, a forma como foi lançado de uma única vez, e quando alguém vai lá assinando. Né? Você quer fazer algo para inglês ver, então pelo menos faça bem feito. Quer fazer algo errado, então capricha. Né? Mas o que a gente tem que se preocupar com o passar do tempo? É isso, a cada vez que a gente fornece um protetor, em qualquer EPI, qualquer coisa aí, a cada vez que a gente fornece um EPI, tem que pegar a assinatura certinha. Não tem jeito. Isso tem que ser assim, sagrado. Ah, Everton, mas é o meu almoxarifado que entrega. E daí? É a sua gestão. Amarra isso com o gestor do almoxarifado, né, para que ele, não se esqueça, os almoxarifes não respondam para você. Eles não respondem para você. Então não adianta você bater nos almoxarifes. Você tem que bater no chefe do almoxarife. A mensagem tem que ser curta e grossa para o chefe do almoxarifado. Em relação aos procedimentos a serem seguidos, né, ele tem que desenvolver na equipe dele. Beleza. É lógico, né? Só que uma coisa que eu não posso esquecer. Por mais que seja uma falha, o almoxarife entregou um EPI errado. Né? Por mais que às vezes seja uma falha do almoxarifado, o desenvolvimento em relação a essa gestão é do técnico, então pode sobrar para você. Cuidado com isso. Não aponte o dedo. Se aponta um dedo, tem 4 apontando para você. Porque olha o sentido da mão, dos dedos. Então, cuidado com isso. Além disso, a higienização. Né? Então, a higienização tem que ser oferecido pelo empregador. Ou seja, você quer dizer que eu tenho que recolher os protetores, os óculos, os capacetes e lavar? Não. Não é isso. Isso não está dizendo lá, não está escrito isso. Mas a questão é, você treina, capacita, orienta de como higienizar, tudo mais, tudo bonitinho e tal, e além de tudo você oferece condições para que ele faça isso. O cara trabalha na roça, aplicação defensiva agrícola. Você oferece condições para que, né, de tempo em tempo ele possa higienizar o respirador dele, higienizar a luva dele? Ou você simplesmente vai permitir, pode ser que você não fale isso de forma clara, mas você vai permitir com que ele leve essa luva para casa e lave em casa? E aí? Como evidenciar isso? Né? Então, só para vocês entenderem, uma das coisas que nós tínhamos na fábrica era postos de higienização de EPI. Tinha locais específicos para os caras lavarem EPIs. Na verdade, assim, né, os EPIs contaminados, né, EPIs contaminados são aqueles, não é simplesmente contaminado pelo risco biológico. É que talvez hoje, né, por estar em evidência esse tal do corona aí, né, quando eu falo em contaminação, alguém pensa em biológico, mas contaminação não é só risco biológico. Pode ser um risco químico também. Né? Uma luva nitrílica impregnada de graxa, óleo ou qualquer outro tipo de químico, né, essa luva, por estar contaminada, ela não pode ir para um lixo comum. Ela tem que ir para um lixo separado, para que a partir daí a gente tenha o destino correto. Quando a gente fala de gestão de resíduo, os EPIs também são resíduos. Né? Mas às vezes o cara está com a luva boa, ele não vai trocar. Né? Só caiu ácido, só caiu alguma coisa na luva lá, lógico, né? Ele já utilizou luva para isso, para que não atingisse a mão. Mas aonde ele vai lavar essa luva? Ele vai lavar essa luva no qual ele vai contaminar essa água, que vai para um local que não é para isso. Então a gente tem que pensar por todos esses ângulos aí. Lógico, a gente não pensa sozinho. Tem todas as outras áreas que vai se envolver com a gente. Uma das coisas que a gente tinha, só para vocês entenderem, a gente tinha um engraxador, não era um cara. Era uma graxa, um potinho. O cara chegava, se ele quisesse lá engraxar, tinha um roletinho lá com escova, era elétrico, ele ligava, polia a botina dele. Ué, tem até isso? Tem isso e tem muito mais outras coisas. Se trabalhar numa empresa onde eu tenho a liberdade de investir, né, vocês podem procurar no mercado, na internet, e tem muitas coisas interessantes e coisas novas, coisas diferentes,
que até então a gente não vê aqui na nossa região. Né? Tudo bem que aqui o pessoal não tinha uma cultura muito adepta a isso, né? Os caras quebraram, levaram a graxa embora, tal. Isso é o Brasil, né? Infelizmente, né? Mas na aula de amanhã a gente dá essa sequência de falar sobre esse slide, que também não é nada de novidade, e a partir daí a gente segue nessa sequência, né? De falar das medidas de hierarquia, né? Então, e a partir daí a gente segue os nossos slides para estar falando dos nossos agentes e tudo mais. Lembrando que a gente vai levar paralelamente aí os cálculos dos nossos agentes, né? Nesse momento, o que a gente vai fazer? Ruído e calor nós vamos levar paralelo, tá? Eu estou vendo que a vibração ela vem na sequência, mas eu vou inverter essa sequência de slide, porque a vibração não tem que entrar agora, porque nós vamos estar revendo paralelo o ruído e o calor, porque o ruído e calor nós começamos a ver. Nós começamos a ver. Os outros a gente não começou a ver. Os outros tem que começar tudo do 0, 0, 0, 0 mesmo. Tá? Pessoal, falta um minutinho para cair. Por seja 5h30, eu acho que a gente pode já cair e ficar deitado, né? O que vocês acham? Isso aí. Por mim, tudo bem. Ô, Gabi, igual a chuva. Gabi, você faz exercício aí, hein? Eu tô fazendo. Vou ver se eu consigo fazer a avaliação inteira. Que eu já entendi já o segundo que você tava passando antes de você começar a gravar. Então eu quero ver. Quero ver o que você vai mandar. Agora, só tirar uma dúvida antes que vai que vai cair, vai. No lugar do 16,61, coloca o 3 no 2. Não, é 9. Não, na fórmula. Então, faz o seguinte, eu mando a fórmula para vocês no grupo daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Um abraço para todos. Tá bom. Pessoal, tchau, fiquem com Deus. Um abraço, qualquer coisa, eu tô sempre aqui. Um abraço, gente. Amanhã a gente se vê de novo. Daqui a pouco eu mando os dados no zap para vocês lá. Valeu, Everton. Obrigado, um abraço. Opa. Meninas, um abraço para todos. Abraço. Meninos também. Caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Todo mundo já quis deitar mais cedo. Isso aí. Abraço. Vamos lá, meu amigo. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.